3 jovens morreram na guerra entre policiais e traficantes em 3 comunidades da capital fluminense. Eu vou chamar a Mariana Queiroz, que acompanhou esses casos, né? Aí aquela coisa triste também acompanhei no feriado, Mari, né? Um adolescente que morreu, bala perdida, porque ouviu o barulho do tiro, foi fechar a janela, perdeu a vida. Boa tarde para você, Mari. Boa tarde, Maria. Boa tarde para todo mundo que está aí participando do Estúdio. É uma história horrorosa, né? A gente está falando da história do Wanderson Santos, de 15 anos. Ele que morava na comunidade no Morro da Fé, que fica na zona norte do Rio, no bairro da Penha. Ele estava em casa, a família contou que ele escutou o barulho de tiros, foi até a janela e acabou sendo atingido nas costas. Nesse momento, a gente está acompanhando o velório dele. A família, os amigos estão usando uma camiseta com a foto dele, escrito Meu Anjo, e o nome, e assim, Maria, é horrível, principalmente porque a gente está vendo aqui nesse velório adolescentes, crianças, sofrendo e passando por essa realidade, que é a realidade das comunidades aqui no Rio de Janeiro, né? A gente está falando do Wanderson, que foi um caso, mas ao total foram 3 casos em 3 dias. Além do Wanderson, também teve o caso que aconteceu em Manguinhos, também na zona norte do Rio, quando um jovem de 17 anos foi morto durante um confronto. A Polícia Civil diz que ele estava andando de bicicleta e acabou entrando na linha de tiro. Acabou, portanto, morrendo ali mesmo no local. Esse é um segundo caso. Agora, um terceiro caso ainda, também do fim de semana, aconteceu na Cidade de Deus, na zona oeste da cidade. Tiago de Souza, de 14 anos, ele estava sentado num banquinho de uma praça, lendo, quando ele foi atingido. Ele chegou a ser levado para uma unidade de pronto atendimento da própria Cidade de Deus, depois foi encaminhado para um hospital, chegou a passar por 3 cirurgias, mas ele não resistiu. E só lembrando, Maria, Tiago de Souza tinha apenas 14 anos. A gente separou um trechinho de uma entrevista que a mãe do Tiago deu, falando sobre essa dor inexplicável. Vamos ver. Eu quero deixar bem claro, estava sobre a minha autorização, porque o meu barraco é aqui, mais ou menos, e a praça ali. Ele não estava sozinho, meu filho estava sentado lendo um livro e foi alvejado por uma bala. Não deixa eu morrer, mamãe, não deixa eu morrer. Fala com Deus. Fala com Deus que eu não quero morrer. Que dizer, né? São vidas perdidas, vidas tão precoces, né? Perdidas. O que dizer, gente? O que dizer? É adolescente morrendo em casa, é adolescente morrendo na rua, é adolescente morrendo na escola, é bebê morrendo na barriga da mãe. Uma violência sem controle no Rio de Janeiro. A gente só pode aqui torcer para que as autoridades, de maneira geral, consigam achar uma solução para essa violência sem fim no Rio de Janeiro, né? Tem novo governo vindo aí, governo do Estado. A gente só pode esperar que alguma coisa seja feita para botar um freio nesse horror. O dramático é que as propostas que acabaram sendo compradas pela população também indicam, pelo menos, mais violência e não menos, né? A gente tem uma decisão assim muito clara, como vem sendo do governador eleito do Rio de Janeiro, como foi dito aqui mesmo, quando ele esteve aqui, né? A gente não vê digamos assim, um approach, uma aproximação diferente para a questão da violência, né? A questão da violência vai ser combatida, no primeiro momento, pelo menos, ao que se sabe, ao que foi dito, com mais violência. Essa questão do abater criminosos, né? Eu estou sendo até muito criticada, como se eu tivesse dito que bandido não representa, não representaria perigo à sociedade. Ameaça à sociedade. Não disse isso. Eu disse que, de acordo com o que hoje está escrito no Código Penal, e exatamente aquela cena que eu narrei, um bandido com o fuzil para cima, o policial vai ser processado, não há dúvida, né? E o próprio governador disse, não, ele deve continuar sendo processado sim, porque o que depende da interpretação do juiz que pegar aquele caso. E a gente viu, entre essas propostas, tem muita gente dentro da própria polícia. O Major Vaz, porta-voz da polícia, se mostrou preocupado, porque não necessariamente isso vai poupar a vida dos policiais. Enfim, são propostas,
Não estamos aqui, como eu disse, eu tenho sempre a minha torcida, não analiso o governo antes de o governo começar. A gente faz as perguntas, porque as perguntas têm que ser feitas e se a gente faz as perguntas, porque existe ali uma polêmica plantada. Então, eu conheço alguns policiais militares que se mostraram preocupados. Porque o bandido é inteligente, né? O bandido é inteligente, ele tem como armar situações para parecer que é outra coisa, né? Ele, dependendo de onde fique, os bandidos nas comunidades têm câmeras para todos os lados, sabem exatamente onde está cada um dos agentes da lei. Esse sniper poderia estar numa posição de maior fragilidade. Isso quem me falou foi um policial, do que o próprio policial. O sniper no helicóptero, o helicóptero vai passar a ser alvo de bandido agora, imagina. A priori, assim, Maria. Então, eu acho assim, eu não julgo, não. Eu aguardo, eu espero eu acho que essa haja uma questão, solução. eu acho que um lado dessa questão é o seguinte: tudo bem, vamos para o abate. E vai solucionar o caso da violência no Rio? Suponhamos que aconteça o abate, que se mate muitos bandidos. Eu acho que a questão da violência no Rio não é quem mata mais, se mata mais policial, mata menos bandido. Não é assim que você vai acabar com a violência. Isso me lembra a Guerra do Vietnã, que a Guerra do Vietnã, durante anos, convenceu-se a população americana que os americanos estavam ganhando a guerra. Porque qual era a notícia que se tinha? Ontem houve tal batalha. Morreram 50 americanos e 500 Vietcongs. Então, estamos ganhando. No final, tinha um monte de americano morto, um monte de Vietcong morto, mais Vietcong do que americano, o que não quer dizer que os americanos ganharam a guerra. Não, os americanos perderam a guerra. Eu acho que então, não é... se a gente tiver mais bandido morto do que policial, não significa que a gente ganhou a guerra. Então, acho que não é a solução, né? Assim, evidentemente que qualquer bandido que estiver ameaçando a vida de qualquer pessoa, ninguém gosta de ver um bandido com um fuzil, isso é claro. Agora, Pela quantidade de bala perdida que tem no Rio de Janeiro hoje, Maria, eu não sei se já não é assim. Entendeu? Senão não tinha tanta bala perdida, não tinha tanta gente levando tiro. O próprio governador eleito Witzel, né, quando a gente... porque são duas coisas diferentes, né? Como você disse, se você incentiva o confronto, isso vai dar problema para os dois lados, é muita gente morrendo. Agora, ele diz o seguinte, que embora ele ache que isso deveria existir, essa possibilidade do abate, o que ele diz, e vamos estar aqui vigilantes, é que, evidentemente, não adianta ficar matando bandido, porque cada um que você mata surgem três, a gente sabe assim, cada vez mais novos e cooptados. E ele disse que vai tentar prioridade à inteligência para evitar o confronto. Então, eu sou a favor... Vamos aguardar, né? Não se interessa alguém o que eu sou a favor ou contra, da conquista de território. Não de ocupar, mas de misturar, entendeu? Então, eu acho que você conquistar o território ocupado pelos bandidos não é botar a polícia no lugar do bandido, não. É transformar esse território num bairro realmente da cidade ou numa parte de bairros da cidade. Então, esse era um pleito desde o início do Beltrame. Exatamente. Não adianta se não houver o PP social, não adianta eu colocar os policiais lá se as instituições públicas não entrarem para oferecer serviço. Que o grande drama dessa história toda é como é que se equilibra a necessidade de prevenção, estamos todos de acordo, mas também a necessidade de repressão. Porque também não dá para jogar para as fazendas gregas a solução. Exatamente. Eu acho que tanto a ação do bandido quanto a ação da sociedade é de isolar as comunidades, entendeu? E eu sou a favor de integrar. De integrar. Claro. Então, por isso que nós chamamos de ocupação. Não é ocupar um substituir o outro, é ocupar transformando parte da cidade. Hoje está à parte.